Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Conecta Cast. Aqui você vai aprender o que diferencia empresas que estão paradas das que crescem. Um episódio feito pelos nossos patrocinadores. O agradecimento especial a Sempre Bela Modas Cosméticas, Infinity Omni, Conexem, Ivan Madeiras, Sicredi, Maísa Fernandes Odontologia, Daniela Guimarães, cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e ortodontia, Solerte Contabilidade, Rede Infinity, Confidência Social, Rede Sangotardense, Portal Descubra e Pão Francês. Empresas que não só patrocinam, mas que fazem o mercado acontecer. E sejam muito bem-vindas, meninas, ao nosso terceiro episódio do Conecta Cast. Eu me chamo Lohane Carvalho e vou apresentar esse episódio. Muito obrigada pelo convite. Me conte um pouquinho quem é você, Flaviane. Sou Flaviane Silva, sou a CEO da Persan Brasil, uma empresa especializada em gestão com pessoas. Já estou nessa área há mais de 10 anos e com a Persan estamos indo para o 7º ano. A minha sede fica em Patos de Minas, mas estamos num projeto de expansão para São Paulo, então estou moradora de São Paulo agora, paulistana. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Maísa. Olá, sou a doutora Maísa Fernandes, sou cirurgiã dentista, eu atuo na área como ortodontia e endodontia, estou no mercado há mais de 15 anos, devolvendo autoestima e saúde bucal para as pessoas. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Franciele Moraes. Oi, gente, obrigada. Muito obrigada por eu estar aqui agora com vocês. Eu sou Franciele Moraes, eu sou estilista, designer de moda e eu tenho um ateliê de moda festa em Carmo do Paranaíba, atendendo noivas, debutantes, o masculino e o feminino também. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Estou muito feliz de receber vocês aqui, para falar de um assunto super importante, que é empreendedorismo, porque as empresas ficam paradas, E nós que vivemos, essa realidade hoje do empreendedorismo, que sente na pele, os nossos desafios. Hoje, o que você acha, ô Flaviane, que é um dos maiores desafios que o empreendedor tem hoje dentro do seu negócio? Não é puxando sardinha, não, mas eu acho que todos vocês vão concordar que é a demanda de mão de obra, É a falta de mão de obra qualificada, conflitos, com a geração Z, conflitos entre gerações, e a Persan tá aqui para ajudar nisso, para o empresário não ter que gastar energia olhando currículo, aí a pessoa não vai, marca entrevista, a pessoa não aparece. Então a gente passa esse sufoco todo por você na nossa empresa para te entregar só as pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, além de ajudar o empresário depois como gerir essa pessoa, porque contratar, eu falo assim, é fácil. Difícil é depois, no período de experiência, conseguir criar conexão, fazer essa pessoa ficar, e gerar resultados, porque as pessoas foram contratadas para dar resultado financeiro, Afinal de contas, todo mundo quer ganhar mais, e o empresário também, e o negócio precisa gerar resultado. Então, é um RH sem romantismo, E, de fato, eu acredito muito nisso, Assim você vive também essa realidade, Maísa? Isso, acredito também que seja isso. E acaba que o empresário acaba sendo refém, do empregador, do colaborador. Eu vou copiar e colar o que a Flaviane falou, porque na minha área, pelo menos, essa questão da mão de obra, uma mão de obra especializada, a gente estava até conversando aqui sobre agora, a costura, a modelagem e também eu vejo muito também do que a gente estava falando, até como apresentar e vender esse produto, que não é um produto tão do dia a dia, falta muita mão de obra qualificada para isso hoje, é um mercado muito complicado de se encontrar. Exatamente, e eu falo que hoje a geração Z, que a gente vive, eu falo que é um desafio constante, porque muda totalmente a forma como a gente trabalha com eles, a visão que eles têm de mercado, É muito diferente. É muito diferente, igual, por exemplo, nossos pais, eles entravam numa empresa e ficavam até aposentar.
né? E hoje é uma realidade diferente. Hoje, que os jovens de hoje, né, vivem. E, de fato, isso impacta muito o nosso resultado. A gente tem que saber lidar com pessoas dessa geração, né, Flaviana? Sim, e eu falo assim, os melhores resultados que eu tive no meu negócio foi trabalhando com pessoas da geração Z. Por quê? Eu falo que a gente tem sempre que olhar para a geração Z com muito carinho, porque é uma geração que ela já nasce dentro do consultório psiquiátrico. O filho chorou, a mãe, meu filho tem alguma coisa. O filho deu uma birra, não, tem algum transtorno. Então, tá todo mundo com diagnóstico. Isso não é ruim, né? Não tô aqui falando que isso é ruim, que, nossa, tá todo mundo com diagnóstico. Só que a nossa geração, que uma birra a gente ficava de castigo, e hoje uma birra você tem alguma questão emocional, precisa de um psicólogo, um psiquiatra, como que essa pessoa vai entrar no mercado de trabalho, o chefe vai cobrar, porque ele também está sendo cobrado, aí tem economia, tem os impostos, tem uma geração de demanda gigantesca, ele precisa cobrar, e aqui eu não tô falando nem de ser tóxico, né, nem de ser um chefe mau, é só assim, olha, eu preciso que você coloque essa água lá na geladeira, porque senão ela vai esquentar. E a pessoa, às vezes, ela não vai ter condições para lidar com isso, né? E aí é a gente que vai ter que fazer um exercício de aprender a entender como que essa geração funciona, como funciona a cabeça dela, porque ela vem já com informação, ela sabe, eu demorei anos para entender o que era uma pessoa narcisista. Todo mundo que eu converso da geração Z, ele já fala, a fulana é narcisista, a fulana é não sei o quê. Entende? Então, assim, eles não são o problema. Eles são a solução, só que é a gente que vai ter que desconstruir essa ideia de que eu preciso ser forte, chorar no chuveiro e tentar entender e abraçar essas vulnerabilidades. E deixar ele chorar, e deixar ele sentar na sua mesa e chorar na sua frente. E você vai ter que abraçar, porque o chefe não podia ter contato, não podia ter relacionamento com... Né? Pensa, você chorar na frente do seu chefe, você não pedia demissão se você não estivesse dando conta de não chorar todo dia, né? Agora não, a pessoa vai falar, eu posso chorar aqui na sua frente, você vai ter que acolher ela, né? Eu falo que até mesmo a questão da visão de um negócio ali, né, traz uma humanização maior para dentro dos negócios em relação à geração Z, né? Sim. Então acaba que se a gente limitar, né, porque antigamente a gente era limitado, a gente tinha medo às vezes de falar ali com o empresário, né? E hoje não, eles têm liberdade, eles trazem ideias extraordinárias, né? Muitas das vezes também eles querem liberdade de horário, que eu vejo muito isso, tem até em específico uma empresa que eu atendo, que eles querem ter liberdade de horário para também ter uma vida após o trabalho, né? Coisa que antes a gente não tenha essa possibilidade, né? Era só trabalho e casa, e hoje não, eles têm uma visão diferente de negócio, de mercado ali para trabalhar. O que também é bom, né, para as empresas, o que faz ali o aceleramento dos negócios. Porque, por exemplo, a gente que é empresário tá ali, analisando, fazendo gestão de tudo. E aí vem um colaborador te dá uma ideia extraordinária, você implementa no seu negócio e aquilo vai acelerar muito mais rápido. Que de fato que é o interessante para cada negócio. Hoje, você, Franciele, qual que é o desafio que você vê hoje dentro do seu negócio? Você tem colaboradores da geração Z? Já tive mais colaboradores da geração Z. E são pessoas que têm... Quando você encontra um bom profissional dessa área, ou pessoas que estejam muito dispostas, eu observo isso, que eles são pessoas muito dedicadas àquilo que fazem. O que eu vejo como contraponto a isso é que quando eles cansaram daquela área, não quero explorar outras coisas, eu quero outros caminhos, eles não têm tanto apego àquilo que estão fazendo. Então, são pessoas que eu vejo, né? Eles conseguem criar oportunidades maiores para eles. Vem muito além, igual você deu o exemplo aí você comparar com as gerações dos nossos pais, que ficava 40 anos numa empresa, eles não têm isso tão arraigado na mente deles, não. Não, eu tô aqui, aprendi, gostei disso aqui, aprendi, mas passou. Vou partir para outra coisa, vou buscar outro caminho. Então, tem o ponto muito positivo, que quando eles gostam daquela área, por exemplo, na minha ali, eles abraçam, né? Eles abraçam e realmente... Veste a camisa. Muito. Mas, de um dado momento ali, não, isso aqui já não me atende mais, não me cria mais... um senso de emoção, não tem tanta expectativa de pertencimento, vou partir para outra coisa, né? Então, esse é um desafio que eu tenho de lidar com essa geração agora.
Mas se a gente olhar psiquicamente, eu, por exemplo, eu tô em crise emocional com a IA. Porque eu não sei se eu uso o chat, se eu uso o cloud, se eu uso o notebook LM, se eu uso Gemini. Nossa, eu nem sei mais. E aí, como que a gente quer que uma geração que nasceu com o celular na mão, com coisas que mudam o tempo todo, não se apegue. Isso, apegue. Né? Então, não vai se apegar. Porque até a gente tá aprendendo que a gente tá com emergência, que a gente também não quer muita coisa assim, sabe? Só que a gente ainda tem valores mais arraigados, né? Que faz. Agora, essa geração que já nasceu assim, e aí eu falo, tem que estar dentro do custo do negócio rotatividade. Eu falo que a gente vai ter que, na área do RH, começar a entender se rotatividade vai ter que ser realmente um fator para ser levado em consideração daqui para frente. Ou entender que vai ter níveis de rotatividade. O que é rotatividade positiva? Uma pessoa que ficou com você 3 anos e trouxe um ROI positivo para o seu negócio. Ou uma pessoa que ficou 3 anos e não trouxe nenhum retorno financeiro. Aí, acho que vai ter que ser por esse caminho, porque vai ter que estar dentro do custo, pensar já que as pessoas têm data de validade, assim, vai vir, vai ficar 3 anos, vai vir, vai ficar 1 ano. E começar a mapear isso e entender, vou contratar essa pessoa para 1 ano e já vou começar a namorar, né, outras no mercado, começar a ficar ali com um banco de talentos e tal, porque tem data de validade. E assim, vai ter que normalizar isso, né? Exatamente. E você, Maísa, qual que é a sua visão que você tem hoje, assim, dentro do seu negócio, com essa expansão, com essa dificuldade da geração Z? Acredito igual que a Franciele, né, relatou aqui falando. Eu tive uma dificuldade recentemente com uma funcionária e viu que não era aquilo ali mesmo para ela e foi expandir em outra área. Agora realmente tem colaborador que entra para vestir a camisa, não, vou ali ser seu braço direito, né? Cita ideias pra gente, né? E acaba sendo mais fácil também, né? E outra coisa, Flaviane, que você falou que achei interessante aí dessa questão de mapeamento, e de fato é isso, né? Questão de validade, tudo ali dentro da empresa. E hoje eu vejo muito ainda que o empresário, ele quer segurar o colaborador de alguma forma. E não adianta você segurar o colaborador, sendo que aquele colaborador não vai te trazer o resultado específico. Porque ele fica com medo, né? Ele fica refém do colaborador. Mas isso, eu sou um especialista da área, mas eu só fui aprender fazendo terapia. Porque, assim, é lindo eu ir lá e formar, entrar numa empresa e atender ela. Só que o que eu fiz? Não vou ser uma consultora. Vou ser uma empresa que vou ter pessoas e vou passar pelo mesmo chão que os meus clientes que são empresários passam, com time, com liderança, com tudo, porque nada melhor, gente, do que a cicatriz. Nada melhor do que você olhar para sua própria vida, para sua vivência e falar assim, cara, eu errei aqui eu acertei e tal, e você pode realmente pegar o meu estudo, os dados e validar com o que eu tô te falando, que eu vivi na pele. Então, eu falo assim, que eu tive que ir pra terapia para entender que as pessoas, elas tratam o CNPJ como CNPJ. E elas não vão tratar o negócio, ainda que você seja o CPF, o coração daquilo, como CPF. E o que a gente quer, no final, é ser amado pelo colaborador. Porque a gente está dando a vida por ele, do nosso ponto de vista. Porque do ponto de vista dele, é ele que está dando a vida dele pela empresa. Então, é trazer um ponto de equilíbrio, assim, igual o que eu aprendi na terapia. Aprenda a amar o próximo. Porque a gente sofre muito e perde muita oportunidade justamente por isso, porque a gente cria apego. E aí você deu um mimo a mais, você deu uma viagem, a hora que você vê, você tá tratando a pessoa igual um filho. E eu vivi isso. Tô falando com propriedade. Porque você falou assim, nossa, essa pessoa vai ficar, e eu quero que essa pessoa voa. Você dá até o palco. Sim. Às vezes você foi lá, você sofreu para conquistar o espaço que você tem no mercado, e você fala assim, não, agora eu tô aqui, sou só o líder, vou deixar essa pessoa voar, botar ela no palco. E às vezes a pessoa não quer palco, ela não quer isso, né? Então é aprender a amar o próximo, que é assim, esse não deu certo, próximo, vamos amar o próximo que vai vir. E também aprender a olhar para nós com mais carinho e pensar assim, eu sou a representante do meu CNPJ. E o CNPJ é o quê? Razão social, não é emoção social. Então, ele tem razão. Então, a primeira coisa que eu preciso ter na minha empresa é procedimento, é regra. E a pessoa não está cumprindo aquela regra, ela não tem conexão com sua empresa, então tem que demitir rápido.
né? Oh, isso eu sou boa. eu brinco com os empresários, eu falo assim, a gente entra, cria todo esse processo, cria toda a estrutura ali da empresa, e eu falo, gente, não adianta você ficar com esse colaborador, porque ele não vai tirar resultado. E de fato não vai. Só que os empresários, eles são muito apegados, como a Flaviane falou, aos colaboradores, por medo do mercado. Então você fica refém de um perfil que tá na sua empresa, que não é o perfil ideal para sua empresa, e não vai te gerar lucratividade. Né? Você vai pagar o salário do final do mês dele e ele não vai render nada para a empresa. Eu acho que ainda tem um lado pior, Lohane. Tô falando muito aqui, né? Roubando espaço das meninas. Mas é porque eu acho que, assim, tem muito patrão trabalhando pro funcionário ganhar o salário dele. Concordo. E tem gente que vai querer me matar. Mas eu tô falando isso agora pros empresários. Faz a conta de quantas pessoas que o seu funcionário atende, qual que é o ROI que ele dá daquela atividade, sabe? Porque, de repente, você tá com uma pessoa por apego e é você que tá trabalhando. É você que está atendendo os clientes. Sabe o que ele está fazendo? Trabalhando de secretária, fazendo agendamento. Às vezes você contrata um sistema e o próprio sistema vai fazer agendamento, Sim. É mais barato, tem menor custo emocional do que um funcionário. E olha, eu sou da gestão de pessoas, estou falando para vocês contratar um assistente que responde um cliente. Mas é porque às vezes a gente está se enganando. A gente está morrendo de trabalhar, a gente que está indo atender, a gente que está pensando na estratégia, a gente que está resolvendo todo o problema e a gente está falando assim para o cliente. É o meu funcionário que resolve. O cliente olhando e falando assim, tá, mas eu quero que você que me atende. Não, eu só resolvo com ele. E nunca resolve com o seu funcionário. Então, você não tem uma pessoa que resolve e que gera receita. Quem tá gerando receita é você. Você tá tirando parte dessa receita e tá pagando alguém. Tá dividindo seu lucro com ela. No começo eu tive um erro, não sei se você teve também, Maísa, de convidar pessoas ou parentes ou pessoas próximas pra trabalhar. Você teve esse erro? Não. Eu tive. Também não tive. Esse eu pulei. Esse pulou? Eu acho que às vezes pode ser o pior. É o pior. Exatamente, é o pior erro. Já vi acontecer, então esse eu já vi, aí eu pulei esse erro. Ah, que bom. Ela é sábia, o sábio aprende com o erro do outro. Exatamente, eu aprendi com o meu próprio erro. Então eu falo assim, hoje eu não recomendaria nenhum parente ou familiar pra fazer contratação. Que tá ali pra te aplaudir, né? Isso. Agora tem outras que tá pra te jogar na brasa. Mas é porque eu acho que, psiquicamente falando, é complexo. Porque imagina, se você tem irmãos, aí Freud fala, né? É o primeiro triângulo amoroso que existe, é o filho mais velho, o pai e a mãe. Aí vem alguém, até aí tá ok, sou filhinho do papai, mas da mamãe, vou buscar meu preferido. Eu quebrei isso quando veio meu segundo irmão, depois aí acabou, entendeu? Então a gente vai começar a competir entre si naturalmente, psiquicamente, pra atenção do papai e da mamãe, para ser o filho preferido de alguém. Isso é natural e inerente do ser humano. Então imagina você pegar o seu irmão, a sua irmã, não sei assim, que vocês tenham tido uma criação onde os pais conseguiram trazer um equilíbrio, uma harmonia de realmente mostrar que cada um é especial à sua maneira e potencializou isso e falou, juntos vocês são mais fortes, então segue. Aí você vê um sucesso onde irmãos trabalham juntos, né, parentes, mas no geral é assim, um parente sempre vai querer mostrar pro outro e sentar lá no almoço do Natal e falar assim, eu sou médico, eu sou isso, eu sou sei o quê, eu tenho um negócio, eu viajei. Aí eles vão olhar e vai falar, nós trabalhamos no mesmo lugar e esse cara que é o bem-sucedido da família, nós todos trabalhamos pra ele. É frustrante pra própria pessoa, entendeu? Então não é nem assim que às vezes as pessoas são más e não quer o sucesso. E como que você demite família? Isso que você não demite família é pra sempre, né? Isso é verdade. Assim, eu tenho filhos, eu tento trazer esse equilíbrio, mas eu gosto também de trazer o desequilíbrio, porque eles precisam aprender também, né? Porque a vida não é simples, né? Não é retinha, não é fácil, assim, como a gente protege tudo, né? Então, quando você também mostra que uma disputa saudável, faz parte ali do dia a dia deles. E eu falo que uma família hoje, se gerir uma família é a mesma coisa de uma empresa. Você tem que ser processo, você tem que administrar, você tem que o tempo, tem que ter disciplina em tudo. Senão não vai funcionar. Não é? Então eu falo que a nossa principal empresa que a gente tem é a nossa casa. E a gente tem que saber geri-la muito bem, né? Principalmente nós mulheres que estamos aqui, né? Sempre à frente ali, né? Da casa, olhando a questão das contas também, né? Administrando tudo isso, que impacta muito os nossos resultados.
Sim, por isso que fala, né, que os estudos mostram que as mulheres são as melhores líderes do que os homens, né? Só que Sim. Gostei. as mulheres são melhores líderes do que os homens, quando é para gestão de pessoas, liderança de negócio. Assim, também tem a questão do feminismo e tudo mais, né? Mas, assim, foi feito vários estudos e mostra que os trabalhos onde mulheres são líderes têm menos burnout, tem menos... várias questões, sabe? Mas você cria filho pro mundo, né? A gente vem disso, né? De mães e pais que criaram a gente assim, então... De fato, eles têm que voar também, né? Mas você também é mãe, né? Você também sabe. É um desafio ser mãe, né? E eu falo que tudo, em todas as áreas, sempre tem seus desafios, né? Mas o que não é bom, que não custe muito, né? Então, eu falo que eu sou muito realizada pelos meus filhos e pela minha empresa. Mas a gente vive num constante desequilíbrio. Porque eu vejo muita gente falar que consegue ter um equilíbrio ali, eu não consigo. E não existe, não tem como. Às vezes você tem que dedicar mais à família, outra hora os negócios e vice-versa. E a gente vai vivendo nesse equilíbrio. É difícil, né? É desafiador. Por isso que a saúde psicológica da mulher tem que estar, ó. Né? E a gente não é cobrado o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. Né? E assim no mundo dos negócios também. Né? O colaborador não é diferente. A gente tem que cobrar o tempo todo. E se o colaborador não tá gerando resultado, é como a Flaviane já disse, né? A gente tem que cortar da empresa. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer podas dentro do seu negócio, né? E eu volto a falar de novo. Fica refém. O colaborador fica... o empresário fica refém do colaborador. E quanto mais a gente mostra apego, mais ele entende isso e mais ele sente que ele tá no... assim... nesse lugar de poder. Então, ele começa a chegar atrasado, e aí tá tudo bem. Aí ele tem, sei lá, outros compromissos, ele pede pra sair mais cedo, e fala, não, tá tudo bem, nem vou descontar sua hora extra, não. Melhor funcionar, nossa, tá comigo muitos anos. E aí você vai. E de repente você criou uma cultura na sua empresa que é a cultura da falta de compromisso mesmo. E aí você tá trabalhando, ralando, e você ficou horas a mais para ele ir lá viver a vida e o lazer dele. Então tem que ter equilíbrio. Não pode ser assim, o chefe que também é chefe, não é líder, que não é parceiro, que também não entende um momento da pessoa, que não foca também que ela tem que ter qualidade de vida, e nem você também morrer de trabalhar para que alguém esteja bem, né? Eu falo, onde tem um folgado, sempre tem um sobrecarregado. Sim. Exatamente. Sempre que alguém fala assim, não, tá tudo tranquilo, você fala, peraí, então quem que tá sobrecarregado aqui? Porque se tá tudo tranquilo, ou assim, você zerou o game e os seus processos estão lindos, ou alguém tá trabalhando a mais, né? E não existe gerar o gamer, e os processos tá tudo bonito, que é sempre uma constância, né? E eu falo que empresa precisa ter rotina de colaborador, que eu acho que é uma coisa que tá impactando muito também. Porque o colaborador deixa muito livre ali o tempo do... o empresário deixa muito livre ali o tempo do colaborador. Então, ele não cria uma rotina que ele tem que fazer. Por exemplo, ele tem que chegar no horário de 7 às 8, limpar a loja, organizar as coisas, né? Organizar a vitrine, depois fazer venda. Então, eu acho também que quando você tem uma lista pronta para ser executada, o serviço rende mais. Agora, quando ele tem aquele tempo ocioso, ele fica procrastinando para fazer o trabalho dentro da empresa. E entra nessa questão do senso de utilidade da geração Z, porque a geração Z, ela gosta de se sentir útil, né? Então, se ela não tá se sentindo útil, ela não sente que ela tá gerando valor, ela começa a questionar se aquilo faz sentido para a vida dela, porque ela não tá vendo geração de valor. Então, assim, tá vendo? Que no final, volta tudo pro empresário, né? Vai a lapada toda pra nós. Eu brincar, a conta sempre volta pra gente. A conta sempre volta pra gente. Nunca vai fechar no colaborador, sempre vai ser no empresário, né? E agora eu até vou fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham, assim, de acordo com a nossa conversa aqui, que a culpa de a empresa estar desorganizada é dos colaboradores ou é nossa? Eu acho que seria nossa. Nossa, com certeza. Tá. De não saber impor, né? De não saber... Sabe por quê? Eu vou te falar o que... Colocar regras. Isso, né? É porque é exatamente o que você falou sobre a gestão de processos.
Quando você tem, sei lá, 2, 3 colaboradores, mas cada um sabe exatamente o que vai fazer, fica ao encargo de um gerente ou do empresário. Dividir tarefas, Aí né? você monitorar se aquilo ali está sendo feito. Agora, quando você deixa muito livre, às vezes as funções se misturam, a pessoa não sabe exatamente o que fazer, em que horário e como, né? Eu observo que isso não flui, aí rola procrastinação, até a gente mesmo dentro da nossa função fica relapso aquilo, então vai ser uma coisa que vai se perder, aí vira uma bagunça, vira um bolo de neve, né? Pelo menos dentro da minha área, meu segmento, funciona muito assim, porque são os processos. O cliente comprou, a peça tem que ser ajustada ou confeccionada, a peça tem que ser provada, a peça tem que ser entregue, tem que ter o feedback, então são vários processos ali dentro, e se cada um daqueles colaboradores ali souber exatamente o que tem que ser feito, eu na modelagem, a costura, a limpeza, a passadoria, a entrega, o vendedor lá no final com feedback. Entendeu? Aí todo mundo sabe o que é feito, só aí já passou na mão de 5, 6 pessoas lá dentro da empresa. Aí, beleza, funcionou bem. Agora, se deixou tudo sem organização, daqui a pouco a bordadeira tá fazendo uma função que ela não sabe qual que é, a passadoria não sabe se era para ser entregue, o que era para ser entregue ou quando, aí vai misturando os processos e não funciona. Então, quando eu alinhei isso, facilitou muito. Por isso eu sou tão a favor de processo, porque processo poupa tempo. E o que mais precioso tem o nosso empresário? Tempo. Com certeza. Né? Então, olhar um todo sobre o negócio e criar esses processos, porque você pode gastar ali um mês para criar o processo todo do seu negócio, mas vai facilitar muito mais para você trabalhar. Sim, eu adoro um checklist. Não, e agora com a IA... demais. E agora com a IA ajuda muito. Muito. Muito mais fácil, né? E você usa mais a IA dentro do seu negócio? Não muito. Não muito. Não muito. E você, Franciele? Eu tenho uma certa birra da IA em algumas coisas, porque eu trabalho com arte. Então, eu tô naquele momento em que eu leio uma legenda na rede social e já falo assim, IA. Aí, sabe, eu já tô com um julgamento, tô com um pouco de preconceito em relação a isso. Até falei recentemente com a equipe do marketing sobre... Deixa que eu faça as legendas ou mando uma ideia, sabe? Me incomoda profundamente, mas é porque eu sou uma pessoa eu sou mais da humanas mesmo, né? Então, desde o meu atendimento ali com o público é extremamente humanizado, vou sentar com o cliente, igual a gente tá aqui, vou conversar, eu quero entender cerimônia, eu quero entender o que aquela pessoa tem como estilo pessoal, o que é o gosto dela, as particularidades dela enquanto indivíduo, para eu tentar buscar, assim, a proposta mais assertiva, seja para uma debutante, para uma noiva, para uma formanda, a proposta mais assertiva para ela. Então, eu sou dessa área de humanas. Por quê? Ela pode muito bem pegar a IA, e já aconteceu, tá? Ela vai pegar a IA e vai falar assim, eu quero um vestido assim, assim, assado, com detalhice, isso e aquilo. A IA entendeu, criou lá o vestido e a cliente chega pra mim com o vestido e fala assim, eu quero fazer esse vestido aqui. Aí eu viro e falo assim, mas você já provou alguma coisa nesse estilo? Não provei. Aí a pessoa vai pro provador, eu pego alguma coisa que tenha parecida. Eu levo a pessoa pro provador, você gostou? Não. Aí a gente recomeça todo o ciclo que devia ter sido feito lá atrás, né? Que é buscar a identificação do cliente, buscar tudo isso que eu falei aqui. Para então ela entender o que é realmente que ela gosta e que funciona para ela. Porque a IA não sabe o que está dentro do seu psicológico, ela não sabe seu tipo físico, né? Claro, você pode escrever lá e ela vai trazer, mas ela não entende o seu gosto. Ela não vai saber exatamente identificar a sua emoção na hora que você veste o vestido, você olhou no espelho, opa, eu gostei disso aqui, mas esse decote não rolou. Entendeu? Ela não sabe identificar isso. Então, eu uso e acho uma ferramenta poderosa para, às vezes, me ajudar em fluxo de ideia. Eu tenho que criar uma coleção, preciso de fluxo de ideia. Preciso organizar processos, ela me ajuda bastante. Mas dentro do meu trabalho mesmo, no espaço criativo, assim, e nessa questão de atender cliente, uma coisa que eu pulo. Ótimo. E você, Maísa, dentro do seu negócio hoje, o que você vê a maior dificuldade assim, na área comercial? Ai. Pode ficar tranquilo, depois ele edita essa parte. Ai,
A maior dificuldade hoje, com certeza, acredito que seja a captação de clientes. No mundo que a gente está vivendo, então, assim, cada dia tem pessoas, tipo assim, querendo profissionais realmente qualificados, né? E assim, eu acho que para todo mundo, acho que qualquer segmento. E é um desafio, né, Flaviana? Tá Sim. desafiador, né? Desafiador. Não, gente, assim, eu estava lá numa imersão em São Paulo com José Roberto Marques, que é o CEO que é o fundador, né, do IBC, que foi o primeiro Instituto Brasileiro de Coaching no Brasil, a gente falando de coaching. Você é fã, né? Mas assim, a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas. Mas aí eu tava lá, nossa, porque eu tô cansada, porque eu tô esgotada, que não sei o que, e tal, olhei. O cara, assim, podia estar, sabe, aposentado, colocou alguém lá pra suceder ele, pronto, já tá com os filhos criados, né, ele é pai daquele outro cara também que é dono do acelerador, então o filho já é um sucesso, sabe, se ele não precisava. E aí, eu entendi que assim, ó, esquece, você vai colocar todas as pessoas dentro do seu negócio, mas neste momento que a gente tá vivendo, se você não botar a cara como dono, como fundador, você não vai vender. Sabe por quê? Eu vou adorar ter um corselet que ela fez pra mim. E se for outra pessoa que falar não sei o quê, eu vou falar assim, não, mas eu quero o corselet que ela falou. Às vezes é a pessoa que vai produzir do time dela, entendeu? Mas foi ela, eu criei conexão, foi com ela. Então, essa questão da geração de clientes e tudo, é uma utopia que as pessoas falam, ai, é muito fácil, se você não tá conseguindo ter cliente é porque você é um frouxo, é porque você é que não sei o que, tem alguma coisa errada com você, não, tem alguma coisa errada com todo mundo, entende? Você acha que o velho da Havana tá lá botando a cara todo dia, pra quê? Ele precisa? Óbvio que ele precisa, senão ele não tinha esse tanto de loja, então assim, eu acho que é muito utopia a gente pensar que a grama de alguém tá mais verde. Não tá fácil pra ninguém, todo mundo tem essa dor. A dor, ela é paralela, ao mesmo tempo que eu tenho dor pra contratar e ter gente que engaja e faz o negócio crescer, eu tenho dor pra atrair o cliente, reter o cliente, né, fazer esse cliente ficar e trazer mais clientes. Exatamente. E eu falo assim que pessoas conectam com pessoas, né? Eu acho que, voltando a falar da pandemia, a pandemia trouxe o pessoal sair da zona de conforto ali, né? Pra mostrar o seu negócio, colocar a sua cara ali, fazer live, né? Que o pessoal não tinha o hábito de fazer live. E nessa época, o que vocês reinventaram dentro do negócio de vocês? A Persa nasceu na pandemia. E aí, pra mim, foi maravilhoso, porque eu tinha acabado de passar por um burnout, né? Trabalhava numa multi do agro e eu saí, e o burnout é assim, né? Você sai do ambiente que não tá legal, no outro dia você já tá ótimo. Você cura, assim, a não ser que teve outras sequelas, né? E no outro dia eu criei a Persan, praticamente, na outra semana, né? E comecei. E aí, de repente, veio pandemia. Só que aí, eu tinha um sonho que não era de ser um RH igual todo mundo da cidade. Meu sonho era ter sistema, porque eu sou igual a você, eu adoro processo, tudo. E aí, uma empresa apareceu e falou assim, fica testando o meu sistema por 6 meses, era uma startup. Então, enquanto todo mundo estava entregando currículo de papel e as lojas não podiam receber que estava fechada, as indústrias, eu estava trazendo essas pessoas para dentro da minha plataforma e fazendo entrevista online. E as outras empresas ainda nem estavam preparadas para fazer entrevista online e nem receber currículo, a não ser de papel. Então, aí a gente conseguiu crescer, principalmente, por isso que hoje a Persan é uma referência na região, a maior empresa, com foco no recrutamento e seleção da região. Depois a gente foi expandindo, né, para a parte de gestão de pessoas, liderança, mas a pandemia foi uma bênção para mim, né, quase, assim, aí teve o lado ruim que eu quase perdi meu marido, mas foi ali que eu falei, não, agora eu tenho certeza que é isso aqui, meu caminho. Porque eu tive a liberdade de ficar com ele no hospital, de poder cuidar dele, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando remotamente, né? Com o computador lá do lado da cama, enquanto ele estava recebendo as aplicações. Teve seus desafios, mas assim, para mim foi muito bom. Porque aí eu me tornei o primeiro, que a gente estava falando, né? O pioneiro, assim, de fazer no digital.
E o digital hoje, ele é muito avançado, né, gente? E a gente tem que acompanhar essa tecnologia e tudo pra dentro do nosso negócio. Porque enquanto muitos também veem com maus olhos a tecnologia, que, vai roubar o meu emprego, né? Não existe roubar emprego de ninguém. Ainda mais numa era que a gente está tão humanizado, né? A gente tá precisando de ampliar as nossas conexões humanas. O que vocês veem em relação a isso? A IA vai tomar o emprego de alguém? Eu acho difícil. Eu acho bem difícil. Justamente por o que ela estava falando sobre conexão, sabe? O cliente senta comigo, o cliente é de outra cidade. Ele quer fazer um vestido ali comigo, ele quer ver o tipo de produto que eu entrego. Ele não consegue vir. Eu agendo uma videochamada. Eu não vou fazer, se precisar eu faço vídeo no meu corpo, eu visto em alguém, eu coloco minha cara também à tapa para poder mostrar ali o produto, né, e gerar conexão, porque ao mesmo tempo, só aproveitando o gancho do que ela estava falando, ao mesmo tempo que eu mostro, eu tô gerando aquela confiança, gerando aquela conexão com pessoas, aquela pessoa vai agendar, vai falar comigo, e aí é o meu momento de ouvir, e eu adoro sentar e ouvir o que o cliente, sabe, trazer tudo ali, porque os melhores resultados, assim, que eu tive, vamos dizer assim, os vestidos mais famosos que a gente já fez, foi quando o cliente me passou o que ele queria, eu gosto disso, gosto daquilo, e ele me deu uma liberdade grande de repente, desenvolver, fazer um design ali, e ele falou assim, nossa, eu não pensava isso, mas eu amei. Então, esse contato humano, o feeling de entender o que a outra pessoa está sentindo de fato, eu não acredito que uma IA dá conta de fazer, sabe? Dentro do meu trabalho, mas eu sei que a minha área é artística, ela é uma área mais subjetiva, né? Então, talvez que até mais difícil de ser realmente roubada. E até dentro da parte técnica da minha área, que é na parte de modelagem e costura, que eu estava comentando com a Flaviane, por exemplo. Se a cliente chegou ali, vestiu o vestido, ela fala assim, eu não tô entendendo o que eu não tô gostando aqui. Ou você vê que ela gostou, mas tá faltando alguma coisa. De repente, ela é uma cliente que tem um busto maior, ela precisa de uma adequação melhor de modelagem ali, mas ela não sabe te dizer o que tá incomodando. Então, é o olhar humano que vai entender aquilo, sabe? Baseado, sei lá, em quantas pessoas que eu já atendi, que eu vi aquela mesma posição. Aí eu entendi que aquilo ali tá incomodando ela, através dos gestos que ela faz, do puxar a roupa, do fechar a fenda. Peraí, aquilo ali tá incomodando ela. Eu falo que o meu ali é muito sutil, sabe? Minha profissão é muito sutil, ela tá nos detalhes mesmo. E aí, aquilo eu passo pra modelagem. Peraí, eu vou dar mais sustentação para esse busto aqui, porque aquela cliente tem mais busto e ela quer se sentir mais segura e mais firme. Aí ela veste a peça e fala, não, ficou melhor do que aquela que eu provei. Então, essa sensibilidade humana, eu acredito que a IA é muito difícil de pegar na minha área, né? Não sei, de vocês. Na minha, com certeza, porque execução, né? Me executo o trabalho, a não ser que invente um robô automatizado e que vai executar. É muita evolução. Muita evolução. Eu estive numa imersão, agora, né, morando em São Paulo, assim, todo dia você quiser fazer curso, você vive só de fazer curso, né? Né? Mas eu fiz uma imersão para IA voltado para o RH. E aí, a especialista que estava lá, hoje ela cuida dessas big techs, né, startups, bancos e tal. E ela trouxe muita substituição da IA e as demissões em massa, sabe onde? Em quem pensa. Então, vai haver uma desvalorização gigantesca da mão de obra de pessoas que são pagas para pensar e uma hipervalorização da mão de obra, mão na massa mesmo, da mão de obra operacional. E é a primeira vez na história que a gente vai ver isso mudar. A gente vai ver um operador de empilhadeira ganhando mais do que o analista financeiro da empresa. Vai ser a primeira vez na história que a gente vai ver uma costureira, sabe, ganhando super bem, melhor do que uma pessoa que trabalha num banco. Já ganha bem hoje, viu? Em relação muito. Então, cada vez mais, porque assim, quantos tokens que vai gastar
e energia para uma IA fazer o que uma costureira faz? Quantos tokens de IA e energia vai gastar para fazer o que um dentista faz, entendeu? Então, o trabalho manual, ele vai ser cada vez mais valorizado e mais caro. E assim, é uma baita oportunidade para a mão de obra de prestação de serviço, né? E quem trabalha com a mente vai ter que se destacar, vai ter que, igual a gente, né, Lani, rebolar assim para dar conta de estar à frente, de estar sempre com diferencial. Talvez a gente vai vir mais numa parte educativa de ajudar, talvez, o cliente a otimizar os processos com o uso da IA dentro daquilo que a gente domina, sabe? Porque o operacional não tá tendo. E eu perguntei para ela no dia, eu falei assim, o que tem de novidade pro pessoal do campo, do agro? O que tem de novidade pro pessoal da escala 6x1? Porque a gente fala tanto da escala 6x1, que tem que deixar de existir, mas o que tem de tecnologia, de inteligência artificial, para, então, otimizar o processo, não ter perda de faturamento e a pessoa, de fato, não precisar trabalhar na escala 6x1, que vai ser uma benção, obviamente, porque quem trabalha sabe que é difícil. E aí ela falou assim, não, que vai haver o contrário, é uma supervalorização da mão de obra operacional. E não tem tanto estudo, não tem tanta ferramenta voltada para substituição, né, de algumas atividades muito estratégicas, assim, né? Estratégicas não, muito mão na massa mesmo, né? Exato. Personalizada, né? A gente vê que já tem poucos profissionais, né, nessas áreas, assim. Pouquíssimos. E pra gente finalizar agora, né, meninas, nosso papo super bacana aqui, queria que vocês deixassem uma mensagem, né, pros empresários que estão aí nos assistindo. O que vocês falam pra ele hoje, dentro do negócio deles? Qual que é o ponto de vista de vocês? Que vocês não precisam sofrer sozinhos, que vocês precisam de ter alguém que entende, que já passou pelo mesmo caminho e que passa para segurar na mão de vocês e ajudar vocês a fazer a melhor gestão com pessoas. Entender que as pessoas não trabalham para você, elas trabalham com você. E aí pode contar comigo para fazer essa transformação do seu negócio. Ótimo. Assim, eu acredito que para um empresário, ele não é ninguém sem ter um colaborador do lado, né? Para ser um bom empresário, tem que ter colaborador e para seguir adiante e para que dê tudo certo. A empresa flua e vai adiante. Mas falou super bem. Nossa senhora, eu tô aqui. Eu tô nervosa. E ela fica olhando pra mim, eu assim, tentando olhar pra outro lugar, né? Ela fica muito nervosa. Mas aí corta, sabe? Mas você falou muito bem. Aí essa Falou. parte da sua Não. corta. É porque eu também fico nervosa. Aí quando eu fico nervosa, eu tenho Porque eu não fico. Vocês conversam e o negócio flui, assim, perfeitamente. Eu fico aqui, eu tô viajando, assim, gente do céu, como? Mas tá. Agora, peraí, eu esqueci a pergunta. A mensagem. Deixa a mensagem. Ah, tá. Ela Eu aproveitei e fiz um pedimento. Eu ia falar, achei genial. Queria fazer no meu, mas tem como. Tem! Não, mas a mensagem que eu deixaria para os empresários seria de gerar conexão com pessoas. Eu acredito que as profissões do futuro vão ser pessoas com pessoas, apesar de inteligência artificial, de tecnologia e tudo mais. Nada substitui o tete-a-tete, nada substitui a sensibilidade humana, nada substitui a humanização mesmo. Então, desde você aparecer, e aí tem que ter o lance da persistência, mas desde você aparecer nas suas redes sociais, igual vocês falaram, de gerar essa conexão com o seu cliente do outro lado, até o feedback final, lá no final, você pegar de volta com o cliente, sabe? Todos os processos humanos. A gente tem visto isso, pelo menos dentro da moda, né? Igual vocês acabaram de falar aí sobre questão do operacional e tudo mais, a gente tem visto esse movimento da valorização do que é feito à mão, e a humanização vai fazer toda a diferença no futuro. Então,
o ouvir é muito importante, o conectar-se com as pessoas é importante, né? Então, e a persistência também. Porque é matar um leão por dia e faz parte do processo, mas a sinceridade quando você trata com os outros, eu acho que deixa tudo mais leve, né? Flui tudo melhor quando você realmente se empenha em atender a pessoa que está do outro lado da sua mesa. Exatamente. E a minha mensagem, eu falo para os empresários não serem refém, né, dos colaboradores, olhar mais pro CNPJ ali como a razão, né, que de fato a gente vê que acontece muito ainda, muito ali com amor, né, como você disse. E agradecer vocês, né, pela participação Obrigada. de vocês. Obrigada. Tenho certeza que vai agregar muito na vida dos empresários que nos assistirem, as pessoas que nos assistirem, né? E o ConectaCast só acontece graças a vocês, né? Que estão aqui hoje para levar conhecimento, conteúdo. E eu fico muito feliz. Obrigada, Muito obrigada pelo obrigada. convite. Obrigada, agradeço muito a oportunidade.